ser bom em conversação sem comprar curso? Não dá, Ed, não dá. Tem que comprar meu curso. Não, tô zoando. Cara, é o seguinte... Compra pelo meu link de afiliado, por favor. Brincadeira. É o seguinte, galera... primeiro eu vou falar como ser bom em conversação. Eu acho que para você ser bom em conversação, você tem que saber... como é que eu posso dizer? Ouvir, saber a hora de entrar. É interessante você entender uns conceitos da conversa, do tipo assim, pô, quem tá falando geralmente gosta de ser ouvido e gosta que as pessoas continuem falando sobre o que ela tá falando. Então, o que acontece às vezes que eu vejo o erro dos caras? O cara tá conversando com uma mina, aí ele pergunta, qual a sua viagem favorita? Ah, eu fui para Nova York. Ah, legal, a minha viagem favorita eu fui pro Rio, fui no Cristo Redentor. Mano, é a hora de você falar da viagem dela, tá ligado? E os caras às vezes não entendem isso. Então, durante uma conversa, você pode aproveitar uma resposta ou uma história que foi contada para dar um elogio pra garota, para contar uma história semelhante que aconteceu com você, para agregar a história dela. Você pode usar algumas ferramentas de storytelling, de gatilhos mentais, você pode utilizar algumas estratégias de corrente de associações, que são técnicas de conversação que não servem exclusivamente para sedução, servem para você conversar com qualquer pessoa desconhecida, se você quiser utilizar numa entrevista de emprego, se você quiser, enfim, qualquer situação que você precise se comunicar, você pode utilizar isso. Entendeu? Se você estiver dando uma palestra, você pode utilizar algumas ferramentas dessa. Então, assim, a questão do curso em si é porque a parada vem mais estruturada. Você aprende o passo a passo de acordo com a metodologia da pessoa que você confia. E aqui eu não estou dizendo, o meu curso é bom, o outro curso é bom. Às vezes todos os cursos são bons, porque, se você gosta da metodologia do cara, se você gosta do que ele ensina, ele vai te ensinar uma estrutura, vai te ensinar algumas coisas importantes que você vai começar a se ligar durante a conversa. Alguns erros que você não pode cometer, como desviar o contato visual quando a pessoa estiver falando, ou ficar no celular quando a pessoa estiver falando, ou você falar muito não, nada a ver, não acredito nisso, que seriam declarações antipáticas, né? Ao invés disso, você pode usar declarações empáticas, que é ficar falando, nossa, sério, que interessante, me conta mais sobre isso, que vão fazer a pessoa se sentir mais confortável em falar com você. Uma coisa que isso aí vem do manual de persuasão do FBI, né? Tem que ele chama que é a regra de ouro da amizade. A regra de ouro da amizade é você fazer a pessoa se sentir bem na sua presença, sempre. Então, às vezes uma palavra que você fala já deixa a pessoa desconfortável, entendeu? Tipo, eu dei consultoria uma vez, Ed, para um rapaz que ele tinha... Ele era um caso de psicólogo, né? Inclusive, ele fazia tratamento porque ele tinha toque. Tá? E ele fez consultoria comigo, ao contrário de vários outros produtores desse tipo de conteúdo que eu apresento na internet, porque eu tive coragem de falar o que os outros caras não tiveram coragem de falar para ele por conta dessa adversidade que ele tinha, que era a questão do toque. Então, ele era extremamente metódico, ao ponto de ele chegar e perguntar assim, Nerd, o seu curso vai servir para... mulheres loiras, morenas, japonesas, negras, brancas, ruivas, baixinhas, altas, gordas, magras. Ele queria saber esses, tipo, todas, assim. Eu falei, cara, tu sabe que esse teu comportamento é estranho? Ele assim, por que estranho? Assim, porque esse tipo de comportamento é estranho. Você perguntar pra alguém esse tipo de coisa é estranho. E aí ele assim, não, mas eu tenho o direito de perguntar, eu sou consumidor. Daí eu assim, tu é consumidor, tu tem todo o direito de perguntar. Eu só tô te falando que é estranho. Eu não tô te julgando, eu tô te avisando que é estranho. Porque se tu colocar esse tipo de pergunta em outro contexto para uma garota, ela vai achar completamente estranho. E aí você não vai ser o consumidor, entendeu? Eu tô te ensinando. Pelo fato dele ter toque e essa questão assim, aí ele assim, cara, ninguém nunca falou isso, ninguém nunca falou isso para mim. Daí ele começou a pedir para eu ajudar ele em tudo que não era... normal. E ele tinha uma mania muito grave de falar assim, ó, só acredito vendo. Vou fingir que acreditei, vou fingir que acredito, vou fingir que acredito. Chatão, hein? Mano, isso é muito chato. Eu falei pra ele, cara, esse tipo de coisa tu tem que excluir do teu vocabulário, porque você falar vou fingir que acredito é a mesma coisa que você falar, você tá mentindo na minha cara. E as pessoas não gostam de ser chamadas de mentirosas, então tira isso do teu vocabulário. Aí ele, tá, beleza, não sabia, porque eu achei legal, que eu vi num filme, eu achei que era legal ficar falando isso. Então, é mais ou menos isso, cara, é evitar as falhas da comunicação.
eu vou falar aqui de um livro, que é um livro que eu gosto muito, tá? E acho que talvez seja um livro básico. Você quer começar a trocar ideia com qualquer pessoa, não é nem com mulher, com qualquer ser humano, esse livro daqui, ó. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro daqui, ele foi escrito, se eu não me engano, a primeira edição dele é dos anos 1912, 50. Mentira. Nossa, caralho. Não, eu sei que a primeira edição dele é, se eu não me engano, dos anos 50. Achei aqui, ó. 43. 1936. Chegou perto. 1936, antes da Segunda Guerra Mundial. Tá? Hitler estava vivo quando esse livro daqui saiu. Ô, Ed. Esse livro daqui, ele é lançado até hoje. Esse livro daqui, cara, é uma bíblia de trocar ideia com gente, cara. Porque ele é tão simples, mas ele é coisas tão básicas, você olha e fala, mano, pode crer. E uma coisa que eu acho massa do Dale Carnegie, que é o autor desse livro, é porque muita gente pega e fala, né? A gente sabe, né, que eu tenho haters e tal, e os caras falam, você não é formado em psicologia, você não devia estar ensinando esse tipo de coisa. Eu disse, mano, mas eu ensino baseado nas coisas que eu leio. Pô, mano, aqui, ó, se eu puxar aqui, ó, Shaunti Fredham é psicólogo, aí tem um monte de psicóloga que eu leio, Ana Beatriz Barbosa Silva é psicóloga que trata sobre bullying e tal. Então, todos os livros que eu leio aqui são sobre bullying. Mas eu amo o Dale Carnegie porque ele criou um best-seller sobre comunicação e socialização, e ele não é psicólogo, ele não é formado em nada, ele era formado em artes. E ele trouxe tantos avanços para os estudos sociais que institutos de psicologia levam o nome dele, mano. Tipo assim. Isso é foda. E é isso que eu digo, tá ligado? Às vezes a pessoa fica com preconceito assim, pô, mano, eu não vou escutar esse nerd sedutor, ele não é formado. Mas, mano, às vezes, muitos avanços desses estudos sociais vêm de pessoas que não são formadas, entendeu? Não tô menosprezando quem é formado e não tô dizendo que não é importante se formar, eu só tô dizendo que existem percepções diferentes e tal, e é sempre importante você acessar o conhecimento em si, não, tipo, da onde ele tá vindo. Tirando os terapeuta quântico, né, que daí é...